Bem-vindos aí ao nosso último encontro do nosso estudo do livro de Efésios. Nós, infelizmente ou felizmente, estamos chegando no final desse livro maravilhoso, livro que nos traz uma teologia, uma doutrina muito legal, muito forte, né? Fortalece as nossas bases no Evangelho. E o nosso desejo é que vocês tenham usufruído desse momento, engrandecido o coração de vocês com a verdade de Deus que a gente aprendeu aqui. Estamos concluindo mais um livro, né? Legal que na nossa caminhada aí do estudo bíblico, a gente está conseguindo então avançar cada tempo aí num livro novo. É mais um livro então que a gente conclui. Nós vamos hoje olhar para o capítulo 6, a partir do versículo 10, terminando então no versículo 23, né? O versículo 24, que é o último versículo então desse livro. E vamos pedir mais uma vez para que Deus nos oriente nesse momento, nos dê a sua palavra, o seu entendimento, o seu conhecimento, que Ele não só traga isso ao nosso coração, mas que Ele possa também nos capacitar para a gente agir da maneira que Ele espera, que a gente possa, através deste conhecimento adquirido, colocar em prática aquilo que Ele espera de nós. Papai, obrigado por mais um encontro, obrigado por mais um momento que o Senhor nos capacita, nos incentiva, nos dirige para estarmos diante do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, grandes coisas na história. O Senhor é o eu sou tudo, e por isso nós somos gratos, engrandecemos, bendizemos e honramos o Teu nome. Mas te agradecemos também por tudo isso que o Senhor tem feito. Agradecemos pela salvação que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo, que o Seu Espírito também que nos dirige, nos capacita, nos orienta, tudo isso conforme a Tua vontade. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos também pelas bênçãos espirituais e materiais que o Senhor nos concede, a paz, a sabedoria, o entendimento, a filiação que hoje temos por meio de Cristo, sermos então, por meio de Cristo, membros da Tua família. Muito obrigado por todas essas coisas, por as coisas materiais que o Senhor também nos tem acrescentado dia após dia. E nós pedimos agora que o Senhor nos dirija por meio da Sua palavra, que o Seu Espírito nos capacite para que possamos aprender tudo que o Senhor tem aqui para nós, que nosso coração absorva essas verdades e principalmente que Ele possa produzir transformação, que nós possamos agir então agora como o Senhor aqui nos tem ensinado. Nos capacita nessa direção, nos capacita nesse encontro. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós temos assim, né? Só um detalhe rápido, a minha Bíblia aqui, a NVI, né, ela tem como título a Armadura de Deus. Mas então, Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor,
informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Envio-lhe a vocês com essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Então até aqui a leitura bíblica e o final, né, da carta aos Efésios. Hoje então nós vamos passar por um tema extremamente importante. A gente, como eu disse aqui, o título fala da armadura de Deus, mas mais do que isso, né, a gente aprender a tomar posse do forte poder que Deus nos dá mediante o seu Espírito agora. Isso que é possível por meio de hoje ele derramar o Espírito em nós, que foi liberado a partir da obra de Cristo na cruz. Quando Cristo então nos justifica, ele derrama o seu Espírito por nós e agora nos enche desse poder. Esse vai ser o nosso objetivo hoje e é importante que a gente tenha em mente, né, que ele começa esse trecho, inclusive, né, aqui nessa versão ele fala finalmente, linkando isso com o que estava sendo dito até então. Nós vimos nos primeiros capítulos, até o capítulo 3, quão grandes são as bênçãos que Deus nos deu, nos tirando de uma escravidão das trevas, nos dirigindo agora para a luz, tudo isso pela obra de Cristo, que nos justifica e nos dá isso de graça, de modo que por esta graça nós somos salvos, não por obras que nós fazemos, mas mediante a fé, né, em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Ele nos abençoando nas regiões celestiais também. Nós, mais uma vez lembrando, que éramos escravos desse mundo, regidos pelo príncipe dele, Satanás. Mas Deus vai lá com a sua graça, nos livra disso e nos abençoa nas regiões celestiais, nos capacita, nos dá todo tipo de bênção espiritual, nos habita agora com o seu Santo Espírito, que é o meio pelo qual hoje nós podemos obedecer tudo que ele fala, então, no capítulo 4, no capítulo 5 e no início do capítulo 6, para vivermos em unidade como corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, vivendo, né, suportando uns aos outros, como realmente, como somos membros, né, desse mesmo corpo, então devemos suportar uns aos outros, porque somos um. Então, da mesma forma que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós hoje, agora, somos chamados também para ser um. Um com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e um com todos nós. Ou seja, nós não somos mais, nós não falamos mais eu, nós falamos nós. Vivemos agora como uma unidade, nós somos chamados para isso e Deus nos exorta nessa direção. E para isso Ele nos diz os deveres que nós temos em relação aos outros, falando um pouquinho do dever do marido com a mulher, da mulher com o marido, falando também dos pais com os filhos, filhos com os pais, dos servos e senhores, senhores e servos, mas dando essa abrangência total. O relacionamento que nós temos hoje com o nosso próximo, no que tange os nossos deveres. Né? Lembro que na semana passada eu comentei isso com vocês, a gente em nenhum momento vai encontrar ali os direitos que nós temos em relação ao nosso próximo, mas sim os deveres que nós temos para com ele. E dever que hoje a gente entende por ser alcançado por essa graça de Cristo, por reconhecer a grandeza, a riqueza do amor, do conhecimento, da sabedoria, da salvação e da eternidade que nós recebemos. Por isso agora nós vivemos com uma nova cultura, uma cultura do reino de Deus, do reino dos céus. Cultura essa que vai nos dirigir então para que possamos olhar para os nossos deveres e não para os nossos direitos. E aqui ele termina fechando esse conceito, como que a gente vai buscar isso? Então, quando ele fala finalmente, fortaleçam-se no Senhor, ele está dizendo, então, para que vocês consigam fechar tudo isso, vocês devem viver no poder de Deus, na armadura de Deus. Quando eu penso que ele cita aqui, né, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder e vistam toda a armadura, ele está fazendo um paralelo, é a mesma coisa. Então eu me revesti do poder de Deus e me revesti da armadura de Deus é a mesma coisa. E eu não posso tirar de mente, eu sempre penso quando ele fala isso, no Espírito. E por que eu vou trazer essa aplicação? Porque foi como Jesus viveu. Jesus quando veio para cá, ele deixou a glória de Deus à vontade do Pai. Ele veio aqui como nós,
sendo concebido por Maria como uma criança normal, que tinha que aprender tudo. Mas por que Jesus conseguiu cumprir a sua obra? Porque ele era pleno do Espírito Santo, ele era cheio do Espírito, portanto ele estava coberto por toda a armadura de Deus. Então ele tinha o poder de Deus, que era o Espírito Santo habitando nele e guiando ele, que também era a mesma coisa, é o Espírito que dá essa armadura, né? E eu penso até que ele vai usar aqui essa questão de armadura. Ele foca isso porque ele vai falar muito de guerra. O conceito dessa passagem aqui, principalmente até o versículo 20, é o conceito de guerra. Nós temos que entender que estamos numa guerra. E vamos discutir isso hoje. Então ele vai usar como é que você se prepara para essa guerra, como é que você se empodera, né, para ir à guerra, por meio dessa armadura de Deus que é viver no Espírito. Como Jesus viveu, como que Jesus venceu as tentações, como Jesus venceu o pecado, como Jesus venceu a cruz. Ele venceu no poder de Deus que estava nele por meio do Espírito Santo, porque o poder, veja bem, quando eu estou dizendo que é no poder do Espírito Santo nele, não é que eu estou dizendo que Jesus não tinha esse poder, porque senão a gente vai achar que Jesus não é Deus, não é isso. É que como a gente vê em Filipenses, ele deixa o poder dele com Deus quando ele vem aqui habitar entre nós. E o poder dele, enquanto ele está habitando entre nós, é o próprio poder do Espírito. Isso é lindo, gente. Por que eu penso que Deus... por que Deus me direciona a pensar assim, na verdade, né? Porque para nos mostrar que podemos ser iguais. Nós não buscamos hoje ser a imagem e semelhança de Cristo? Então, da mesma forma que Cristo foi cheio do Espírito e fez grandes obras, nós da mesma forma faremos. Se formos cheios do Espírito, se nos empoderarmos com o seu poder em Cristo e com a sua armadura, que é o Espírito Santo. E a maior prova disso, a gente vê no livro de Atos. A gente brincou quando estudou o livro de Atos, que era Atos do Espírito Santo. E é verdade, né? A gente tem como nome Atos dos Apóstolos, mas a gente vê os atos que o Espírito Santo age nos apóstolos para eles cumprirem. Eles fizeram grandes obras. Pedro, Paulo, João, obras iguais a de Cristo e até maiores. Obras tão fortes que a gente vê lá Paulo, as pessoas por tocar no avental de Paulo já eram curadas, não por Paulo em si, não pelo seu avental em si, mas pelo poder de Deus que atuava em Paulo por meio do Espírito Santo. Poder esse, armadura essa que está disponível para nós. E vou lembrar de novo, ele vai então trazer esse contexto de armadura para nos mostrar esse cenário de guerra que nós vivemos. E Paulo tinha muito isso a gente vai ver, ele podia estar pensando aqui por dois aspectos, né? Isso a gente vai encontrar esse contexto de armadura de Deus lá no livro de Isaías, e Paulo era versado nas letras, ele foi treinado para ser um fariseu, então ele estudava as Sagradas Escrituras, ele tinha esse conceito de Isaías, mas também penso, e como muitos comentaristas dizem, como ele estava aqui na prisão acorrentado junto a um membro, né, esqueci o nome, acho que era da guarda pretoriana, da guarda pessoal de Nero. Então tinha alguém acorrentado com ele. E devia ser alguém muito bem aparentado, muito bem aparelhado, com uma armadura aí do exército romano top de linha, né? De modo que Paulo também poderia ter esse exemplo. Mas indiferente disso, ele nos traz esse contexto. Vistam-se do poder da armadura de Deus para vocês viverem uma guerra. E aí no versículo 11 ele já começa a dizer, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós vivemos hoje, gente, nesse contexto, e principalmente nós que cremos hoje em Cristo, num contexto de ataque constante de Satanás. Porque Satanás, depois da queda dele também, ele já sabe que ele perdeu. Qual que é o grande objetivo dele? Ele levar consigo o maior número possível. Então, seja para o inferno e seja também, não só para aqueles que ele já conseguiu levar, mas principalmente para os santos, ele causar o maior estrago na vida dos filhos de Deus. Ele poder então, e aqui Paulo, ele está focado, né, provavelmente a pessoas crentes, porque a igreja de Éfeso era uma igreja, ele está escrevendo para uma igreja, então ele está escrevendo para pessoas crentes. Cuidado com as ciladas dele,
porque elas vão vir e elas vão trazer armadilha para você. Se você não estiver preparado com isso, o diabo vai te mandar todo tipo de armadilha, todo tipo de cilada. Por exemplo, por meio de sedução, por meio de desejo das coisas desse mundo, que são contrários à vontade de Deus, por meio daquelas coisas que nos afastam de Deus, né? Que às vezes são até lícitas, mas nos afastam de Deus. Por exemplo, trabalho em excesso, as seduções desse mundo, né? A gente querer ter mais e mais e mais, e aí não só trabalhar demais e muitas vezes fazer atos corruptos, né? Desejos pecaminosos que a gente pode nutrir no nosso coração. Então ele vai usar essas ciladas para tentar nos atacar, para tentar fazer com que a gente caia. E a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar perseverante, né? Vestindo a armadura de Deus. E aí no 12 ele entra então no contexto da guerra, né? Um contexto que ele nos mostra que é uma guerra, gente. Olha que coisa interessante, isso eu ouvi o Hernandes Dias Lopes falar. É a maior guerra mundial de todos os tempos. A gente não para pensar nisso, mas é uma guerra que existe em todo ser humano. Ninguém, desde Adão até o último homem que virá, vai estar livre dessa guerra. E é uma guerra que tem dois lados, luz e trevas. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Durante toda a história. É uma guerra que vem sendo travada desde Adão e vai ser travada até o último homem. É uma guerra que ela tem um contexto terreno, mas ela se desenvolve nas regiões celestiais. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente às vezes foca aqui, mas tem uma região celestial que impacta tudo que acontece aqui. E aí ele fala, né, que essa guerra, então no versículo 12 ele começa, né, que essa guerra não são contra esses seres humanos que aqui vivem, não são eles os nossos inimigos, mas os nossos verdadeiros inimigos são quem? Poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, mundo do pecado, mundo caído, mundo daqueles que se desviaram de Deus, do propósito de Deus e agora vivem pelo seu próprio, né, propósito, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente precisa tomar cuidado, porque é contexto de guerra. Eu vou, de novo, trazer isso pra gente. Nós devemos acordar todo dia com esse espírito. Eu não vivi uma guerra, não sei como é, mas eu gosto muito de assisto muito filmes sobre a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. Sempre que eu posso, eu estou ali assistindo. E as pessoas viviam atentas, porque podia vir o inimigo atacá-los. Elas viviam com aquele nível de tensão. Não é uma tensão, e nós não vamos viver uma tensão que nos torne infelizes, mas é uma tensão de assim, eu preciso estar atento, eu preciso estar vestido da armadura. Né? Você imagina na guerra aqui, se o inimigo chegasse e você tivesse despreparado, ele de longe podia te acertar com uma flecha, hoje com um tiro e daí por diante. Então o soldado ele precisa estar em estado de guarda, em estado de vestimenta completa, né? Para que ele possa estar protegido por um ataque surpresa. E aqui é o que nós vemos. Nós devemos viver 24 horas por dia e 7 dias por semana atentos. E quando eu falo 24, você fala, pô, mas a gente dorme. Tem hora que a gente, até para dormir a gente tem que tomar cuidado, porque os sonhos também, às vezes a gente está sendo afetado, atacado. É no sonho que pode começar um pecado, você nutrir um pecado. Então até antes de dormir nós devemos orar para vestir da armadura de Deus até no sono. Fala, Senhor, dirige os meus sonhos para que eles sejam para a tua glória, para que eu não pense em nada negativo, para que eu não fomente nada negativo e eu não cresça qualquer coisa que possa me dirigir ao pecado até no sonho. Então é uma guerra, é um contexto de guerra. Paulo, quando diz para Timóteo, eu já citei isso várias vezes para vocês, e acho que a gente tem que viver sempre sobre essa ótica. Timóteo, combate o bom combate. Guarde a fé para você completar a carreira que Deus está dando. E Paulo fala isso aqui, né? No final ele vai pedir, orem para mim para que eu consiga cumprir o que eu vim para fazer. E no final, ele fala assim na primeira carta a Timóteo. Na segunda carta ele fala, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé.
Porque ele tinha esse contexto de combate diário, briga 24 horas, 7 dias por semana, um contexto que é uma briga espiritual, não é contra uma pessoa daqui, é contra os príncipes deste mundo caído, as autoridades, os poderes que vivem e que atuam nessa região celestial. E a gente não pode esquecer, como vimos em Efésios 2, capítulo 2, nos dizia isso, e nós éramos dirigidos por eles também. Olha que coisa, gente, quando a gente não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, nós podemos não perceber, nós podemos não reconhecer, mas nós somos dirigidos por Satanás. Por isso que eu digo que tem dois lados nessa guerra. Ou tem o lado dos filhos de Deus, ou tem o lado de Satanás. E olha que tem muito filho de Deus hoje que ainda não conseguiu enxergar isso e acaba deixando Satanás influir na vida deles. Então a gente tem que estar sempre com esse cenário de ter essa guerra. Devemos nos preparar, devemos nos arregimentar, se vestir com a armadura de Deus todo santo momento. Eu não vou nem falar dia, porque acho que é mais do que uma vez no dia. É todo santo momento, orando sem cessar, pedindo ao Senhor, Senhor, me capacita com a sua armadura, com o seu poder por meio do Espírito Santo, para que eu possa resistir a essa guerra, para que eu possa resistir a um dia mau. No versículo 13 ele fala isso, né? Para que a gente possa permanecer inabalável num dia mau. Todos os dias são maus hoje, até a restauração de todas as coisas, quando Deus voltar e fazer tudo bom novamente. Mas tem dia que é pior, né? Tem aquele dia que a gente acorda que parece que o negócio veio para vir mesmo, né? É mais ou menos num contexto de guerra, né? Você tá ali vivendo, você tá na batalha ali, mas tem dia que a batalha dá uma esfriada, tem dia que a batalha tá explodindo, né? O negócio tá feio. Tem dia que é dia mau mesmo, então a gente precisa se manter firme nisso, a gente precisa estar vestido, preparado, porque virão esses dias maus. Todos são maus, a gente vai ter, mas tem dia que é mais mau ainda. E a gente precisa permanecer inabalável. E a gente só consegue permanecer inabalável tendo o Espírito Santo. E aqui ele fala isso do tempo todo, né? Ele fala, permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, a gente tem essa mania também, que às vezes a gente vence uma batalha, dá aquela, agora eu vou dar uma descansada, tô tranquilo, né? Não vai ter, não pode, é atenção 24 horas por 7 dias, todo tempo, mesmo depois de ter vencido uma batalha, de ter vencido um dia mal, permanecer firme, permanecer inabalável, porque no instante seguinte eu posso ter tido um dia maravilhoso, um dia que eu pude ajudar irmãos, que eu pude vencer o mal, por exemplo, alguém gritou comigo e eu respondi com amor, não, né? Literalmente, quando o cara me agrediu, eu não agredi, pelo contrário, eu perdoei, eu amei aquela pessoa. Aí eu chego em casa à noite, né? Dou aquela relaxada, pô, cheguei em casa, aí vou e maltrato minha esposa. Por quê? Porque relaxou, e a gente tem, né? Esse infelizmente ainda carregamos muitas vezes isso. Por quê? Principalmente quando a gente chega em casa assim, a gente chega nesse relaxo, agora eu preciso descansar um pouco, eu preciso de paz. A gente pensa assim. Aí sua esposa, por exemplo, seus filhos, quem quer que seja, quer discutir um assunto com você que vai te tirar um pouco essa paz, né? Vai te confrontar, ou vai te pedir, ou vai te trazer uma... Aí você já fica irritado, porque você queria a paz, e a pessoa vem com algo que não vai te trazer paz, aí você sai dando porrada. Perdeu. E não pode, temos que permanecer inabalável e agir de forma como Cristo agiria, agir de forma que o Espírito Santo produza em nós um resultado positivo para outra pessoa, de engrandecimento. Então, é a gente manter todo o tempo esse estado de alerta, esse estado de guerra, vestido, armado, pronto, para quando vier uma seta inimiga, uma flecha inimiga de Satanás, um ataque dele, que pode usar pessoas para isso, a gente está preparado para não cair, para não perder. Então, ele, nesse contexto de guerra e nesse contexto de armadura, então ele vai nos trazer alguns contextos para a gente pensar sobre isso, fazendo uma analogia de uma armadura na época de Paulo. Então ele cita aqui 6 peças
né, da armadura que tinha lá um soldado romano, por exemplo, um soldado antigo, que é o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. Então ele dá seis peças, né, de uma armadura para nos mostrar o que seria a analogia disso para uma armadura de Deus, para que a gente possa se vestir. O primeiro que ele fala é o cinto, e ele faz a analogia do cinto com a verdade. Gente, a verdade, aí penso aqui que uma coisa importante até antes de entrar nisso, ele vai falar então de 6 peças que compõem, né, a armadura de um soldado, fazendo analogia para a armadura de Deus, ele vai dar 6 virtudes. Mas eu tenho para mim aqui que essas virtudes são virtudes que hoje nós possuímos por uma vez ter sido alcançados pela graça, porque são virtudes que vêm do próprio Deus: verdade, justiça, paz, fé, salvação e espírito, né? Então tudo isso que, como vimos em Efésios 2, graças dadas por Deus para nós, para que caminhemos agora nas obras que Ele mesmo tem preparadas para nós. Então, quando a gente vai falar dessas 6 características, dessas 6 virtudes, nós não podemos tirar que essas virtudes estão ligadas a Cristo. E por isso que no começo ele fala, né, fortaleçam-se no Senhor. Essas virtudes vêm do Senhor. Então aonde eu vou buscar essas virtudes? No Senhor, sendo cheio do seu Espírito e olhando para Ele como Ele agiu, como Ele agiria, para que eu possa então tomar posse dessas virtudes. Essas virtudes foram dadas por Deus, mas nós temos que ir para tomar posse dela. Nós não nos gloriamos por elas, porque não são coisas nossas, são dádivas, são bênçãos que Deus nos dá, mas nós temos que ir atrás delas dia após dia para que a gente tome posse. Quanto mais a gente toma posse daquilo que Deus nos tem capacitado, dado e doado, mais a gente vai poder usar do seu poder. Isso é importante para a gente ter em mente. Então ele vai falar, né, o cinto com a verdade, e a verdade é o próprio Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu viver como Cristo. O cinto, ele tinha esse aspecto de conectar todas as peças ou grande parte das peças, né? O capacete não, mas grande parte das peças, o cinto que dava sustentação, que prendia, né? Então ele aprendia a couraça, a espada, ele sustentava, e a mesma coisa, a verdade vai nos prender, né, como um cinto a Cristo, que é a verdade da nossa vida. E quando a gente busca a semelhança com Cristo, nós vamos buscar a verdade. Então, todo momento pensando, né, como Cristo agiria nessa situação. E pedindo para que o Espírito revele isso para nós, para que nós possamos agir igual. Se eu tomar um tapa na cara, como é que Cristo agiria? Dava outra face, então eu preciso da outra face. Mas eu consigo? Não. Então eu preciso do poder de Deus. Como? Por meio do Espírito. Vou pedir para o Espírito me dar essa verdade, né, para que eu possa viver essa verdade. Depois ele fala no segundo da couraça, que é aquela parte do peito aqui, né, que protegia contra as armas, que é a justiça. Para ser justo e buscar a justiça também para o nosso próprio, né? Nos tornamos justos com Cristo novamente e vamos agir com justiça com o nosso próximo, agindo como Cristo novamente. Eu não tiro, gente, nenhuma dessas aqui, das 6, elas vão convergir para Cristo. E a gente tem que lembrar sempre disso. Mas essa couraça é o quê? Eu ser justo. Sendo justo como? Vivendo por Cristo, crendo, né, na sua ação em nós, buscando a sua ação em nós, para que a gente possa, por meio dessa justiça que nós recebemos de Cristo, abençoar os nossos irmãos com a mesma justiça. Eu falei do amor já em algumas vezes, mas a justiça é a mesma coisa. Como é que eu posso compartilhar amor com uma pessoa? Tendo recebido amor. E nós, quando recebemos o amor de Deus e conhecemos o amor de Deus, mais nós vamos ser aptos para compartilhar do amor de Deus com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Mesma coisa com a justiça. Quando eu vejo a justiça que foi praticada em mim, aqui, gente, a gente olha pelo lado, seja justo assim, né? Faça tudo certinho. Eu estou pensando em algo mais ainda, né? Eu sou um pecador maldito e era contrário a Deus, andava os meus desejos de vontade. Jesus veio para mim e me abraçou. Ele me justificou assim mesmo. E a gente tem que fazer isso com o nosso próximo. Esse contexto da gente pensar que a gente está numa batalha nas regiões espirituais, a gente para de olhar para a pessoa e começa a enxergar quem está dirigindo aquela pessoa para fazer aquilo.
E a gente vai trazer isso para Satanás. Ela está sob a influência negativa. Ela está sendo guiada pelos príncipes deste mundo, pelas potestades desse mundo, né, pelas forças malignas. Então a gente vai ser justo com ela no sentido assim, não de julgá-la, e nós não temos o direito de julgar, né, mas de amá-la. E não quer dizer também que a gente, quando eu digo amar, é a gente não ficar olhando para ela com um critério assim de condenação, morre desgramado, você está morto. Não, pelo contrário, a gente deveria orar por ele. Senhor, por favor, tira dele essa ação negativa, tira esse poder maligno que atua na vida dele hoje. Penso que é também nessa direção. Ou seja, do mesmo jeito que a justiça de Deus nos alcançou por meio de Cristo, nós possamos também compartilhar dessa mesma justiça. Jesus fala, né, daquela parábola lá dos dois servos, o servo que devia para o rei, né, e devia muito, né, ele fala numa ordem de grandeza na casa aí de um valor impagável, né, e ele pede para o Deus perdoa. Quando ele recebeu então de Deus a graça, ele poderia ter a chance de fazer isso também, mas quando uma pessoa que deve para ele muito menos não consegue pagar, ele não ele não age de justiça, pelo contrário, ele prende aquele devedor dele. Aí o rei descobre e, na verdade, não perdoa mais ele. É nesse sentido, né? Então, termos na justiça essa proteção, isso que guarda o nosso coração, que guarda a gente de ataques, né? Nos protege aqui nas regiões vitais, os órgãos vitais, coração, pulmão e daí por diante. Nós também, quando caminhamos por justiça, vamos ter os nossos órgãos espirituais, né, resguardados, né? Calçado do Evangelho da Paz, né? Aqui, quem é o Evangelho da Paz? Eu olho para aqui o calçado e vai vir aquele contexto de segurança. É uma analogia do calçado do Evangelho da Paz. Você construir a sua casa na rocha ou na areia. É a mesma coisa. O sapato, se você andar descalço, se você andasse descalço na época, ia te prejudicar na corrida. Se alguém jogasse alguma coisa no chão, ia machucar seu pé. Você não ia ter sustentação na guerra, né? Então o sapato dava essa sustentação. O Evangelho nos dá essa sustentação nessa guerra espiritual. Ele nos dá paz, acima de tudo, paz com Deus principalmente, porque nós éramos inimigos e por meio de Cristo hoje temos a paz com Deus. E aí com Deus do nosso lado, uma coisa que a gente não pode perder de mente é isso, né? É uma guerra. Só que, gente, nós estamos do lado do vencedor. Nós já sabemos que essa guerra está vencida. Ela só não é consumada ainda porque Deus ainda não alcançou todo o número dos seus escolhidos, mas ela já é, nós já sabemos. Eu vi uma pregação do Nicodemos sobre isso, Augusto Nicodemos, ele fala assim, ele falou o termo assim, o dia D e o dia V, né? O dia D é o dia que você já sabe que a vitória está ganha, mas vai um tempo até você conseguir conquistar plenamente. Ele até usou o caso da Segunda Guerra, teve um dia ali que os aliados, eles falaram, o dia que nós ganhamos a guerra foi a partir daquele dia, o dia que nós invadimos a Normandia, por exemplo. Eu não sei se foi esse, tá? Estou dando um exemplo, mas o dia que a gente invadiu a Normandia foi ali que a guerra foi vencida. Aí foi só avançar para cima dos nazistas e terminar o trabalho. É a mesma coisa, Deus já começou isso e a guerra já está vencida. Só falta agora chegar o dia da vitória, quando ele vai exterminar todo o mal e nós vamos ser regenerados, sermos plenos e sermos, né, glorificados junto com ele. Só que esse dia é um dia que só depende dele e ainda tem esse número dos escolhidos. Mas a gente já pode crer nisso, né? Que a gente vive sobre essa condição de paz com Deus. Paz que veio pela justificação em Cristo. E se Deus que é por nós, ele é o comandante que já venceu, se Cristo já venceu, nós estamos do lado daquele que pode todas as coisas. Nada, gente, nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus. Lembrem-se de Jó. Satanás pode fazer o que ele quiser até onde Deus permitir. Ele não pode tirar um fio do nosso cabelo se não for da permissão de Deus. Ele não pode fazer qualquer mal para nós se não for da permissão de Deus. Essa vitória, essa paz nós já temos, essa reconciliação com Deus que nos traz paz, nós já temos e nós devemos usufruir disso
para que a gente possa cada vez mais crescer nessa força, nesse poder e crer nisso, né? A gente tem que tomar cuidado nessa guerra, porque é uma guerra de dois lados. Às vezes a gente dá ênfase muito para o outro lado. A gente não deve descartar Satanás porque ele é poderoso. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas o nosso cuidado não é direcionar para Satanás, é para a comunhão com Deus. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se a gente ler Romanos 8, a gente vai ver isso, né? Quem poderá acusar os eleitos de Deus? Não tem, porque foi o próprio Deus, né, que os justificou. E é isso. Como é que a gente vai? A gente pode ficar tranquilo, porque a gente deve tomar cuidado, porque ele é perigoso, ele é um leão que está rugindo aí só esperando a gente dar uma titubeada para ele dar o bote. Porém, se a gente está alinhado com Deus, se a gente está em paz com Deus, gente, Satanás não pode nada que não seja da vontade de Deus. Então tenhamos fé nisso, que nessa batalha a nossa ênfase não deve ser com o príncipe do mal. Devemos respeitá-lo no sentido dele ser perigoso, porém devemos olhar para o poder de Deus, que com o poder de Deus, aí pode vir. Olha que coisa interessante, gente. Jesus, quando ele espanta os demônios do Gadareno, eles falam de uma legião. Eu esqueci o número da legião, mas acho que é 600 ou 6.000 soldados, alguma coisa assim. É uma legião de soldados romanos, né? Então, quando ele pergunta para o Gadareno, qual é o seu nome? Ele fala, nós somos uma legião. Quer dizer, eram 6.000 demônios ou 600 demônios ali dentro de uma pessoa. E Jesus fala, sai. Os demônios, por quê? É o poder de Deus. Com o poder de Deus pode ter 1 milhão de demônios aqui, que Deus fala, sai, saiu. Né? Não tem. Então a gente deve focar em viver em paz com Deus, porque por meio dessa paz nós gozaremos então desse poder, como vimos no versículo 10 e 11. Poder de Deus, que tem a ver com a armadura de Deus. Versículo 16, o escudo da fé. Então o escudo com a fé. Uma coisa importante, que a fé não te empodera, quem te empodera é Deus, mas a fé te capacita para você tomar fé desse poder de Deus, né? A fé te capacita para você tomar posse desse poder de Deus. Então é importante a gente sempre ter fé. E aqui ele usa um negócio legal, né? Para conter as setas inflamadas de Satanás. Na época de guerra, eles tinham esse costume, né? De usar setas, flechas, né? Que eram atacadas, eles tinham um final pontiagudo, não como hoje, mas parecido, né? E eles colocavam aquele negócio num produto inflamável e acendiam fogo. Para quê? Para pegar na pessoa e queimar também. E o escudo que eles usavam normalmente, segundo os comentaristas, tinham 2 tipos, um mais quadradinho, outro redondinho. Esse redondinho era para setas, era de um combate mais individual. Era quadrado ou retangular, na verdade, era aquele quando eles iam em batalhão, nessas legiões, formando quase como um muro para avançar, né? Mas eles tinham, esses escudos, normalmente eles tinham ou 2 proteções de madeira, ou couro de animal molhado. Para quê? Para essas flechas baterem e não queimarem, né? E não atingirem as pessoas e não queimarem. Então, da mesma forma, Satanás está mandando essas flechas direto contra nós e nós temos que tomar cuidado com esses negócios. O que são essas flechas? As tentações. Eu não posso aqui também deixar de falar sobre aquilo que acontece conosco em muitos momentos. A gente, às vezes, até na hora da oração, eu penso direto, às vezes você está aqui orando e está vindo umas besteiras na tua cabeça, nada a ver, são setas inflamadas. Que a gente precisa ter esse escudo para não deixar que isso nos machuque. Né? Nós vamos pensar em muitas besteiras em muitos momentos da nossa vida, são essas flechas. E quando a gente vive com a fé no que Deus nos promete, naquilo que Ele nos concede, nas suas obras, na sua justiça, em tudo, gente, a gente vai conseguir vencer por todas essas flechas, por todos esses ataques, essas flechas. Aliás, as setas aqui tem a ver muito também com ciladas, né? São ciladas que Satanás faz para nos destruir. 5, capacete, proteger cabeça, mente, né? A salvação nos protege disso também. E a salvação, gente, é algo interessante, né? Por quê? Porque às vezes a gente esquece que a salvação é um dom de Deus para nós e não das obras que nós fazemos, né?
E às vezes quando a gente pensa que é pelas nossas obras, a gente acha que a gente perde a salvação, a gente acha que a gente não foi alcançado, e isso nos afasta de Deus, isso nos faz perder essa comunhão, essa plenitude do Espírito Santo. Então nós temos que crer, e olha, e vou reforçar isso aqui, quando a gente creu, nós cremos sendo inimigos, nós cremos quando não queríamos, Deus fala isso. Então vocês não foram salvos por algo que vocês fizeram, vocês foram salvos pelo meu amor, então creia nesse amor, porque é esse amor que vai te fazer vir a mim, mesmo quando você peca, mesmo quando você não resistiu a um dia mal, no outro dia você vem a mim, aí você não vai se afastar. Então tenha sempre em mãos, não fique com aquele pensamento, ai, pequei, será que eu sou salvo? Puxa vida, acho que não. Gente, não, nós fomos salvos pela graça, né? O Espírito Santo fala para nós muitas vezes, ele vai nos corrigir, vai nos admoestar, mas não para que a gente pense em perder a salvação, para falar, olha, eu errei, me arrependo e vou voltar para o Senhor. Esse é, né, a dinâmica. Então, quando a gente usa esse capacete dessa forma, crendo nessa salvação, a gente vai proteger a nossa cabeça e vai se fortalecer, né, nessa direção. E por fim, espada do Espírito, no versículo 17 ainda, a última aparato aí da armadura. Espada, também vindo alguns comentaristas, tinham dois tipos de espada romanas, né? Uma maior para os combates mais em grupo e uma menor que era o combate ali corpo a corpo, né? Segundo os comentaristas que eu vi, essa espada que ele cita aqui é aquela espada do corpo a corpo, ou seja, vão ter combates, tentações corpo a corpo. Penso, por exemplo, Jesus nas suas tentações, né? E aqui tem um dado interessante, por que eu penso isso, né? Que ele fala que é a palavra de Deus. Então, o que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Jesus fez o que quando Satanás tentou, quando eles estavam os dois ali degladiando no deserto? Jesus falava, está escrito. E ele falava, está escrito por quê? Porque ele ia chamar o Antigo Testamento. Então, olha a espada que Jesus usou para atacar Satanás quando ele foi atacado com as tentações de Satanás, desse combate corpo a corpo. Transforma essas pedras em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus está mostrando para nós, por meio dessa passagem que a gente vê lá nos evangelhos, que quando a gente sabe o que está escrito, a gente vai se livrar de muita coisa. O problema aqui, né? Só lembrando o seguinte, né? Se a gente vê Hebreus, por exemplo, Hebreus 4, versículo 12, a gente vai ver que a espada de Deus, ela é afiada, ela da mesma forma que ela pode separar juntas e medulas, ela também vem para nos dilacerar, para nos mostrar o mal, para nos trazer a verdade. E a gente tem que ser isso. Às vezes a gente tem que usar essa espada contra nós mesmos também. Nosso coração pecaminoso, para a gente saber o que está escrito e a gente não praticar aquilo que a gente tem praticado, porque é contrário ao que está aqui. Mas um dado importante para a gente é que, assim, quando a gente fala, né, a espada do Espírito é a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque se eu não conheço, a hora que eu for tentado, como é que eu vou aplicá-la na minha vida? Como é que eu vou dizer, não vou fazer isso porque está escrito e aquilo, né? Eu preciso ter esse contato com a palavra de Deus, esse estudo para que eu possa evoluir no conhecimento de Deus e poder aplicar então nos momentos que a gente tiver nesse combate corpo a corpo aí contra as ordens malignas desse mundo. Então ele falou aqui da armadura de Deus, e aí no 18 ele entra num aspecto interessante, que aí qual é o modo da gente vestir essa armadura? Gente, por meio da oração. Não tem outro modo. Olha o que ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões. Nós vamos ter as orações mais ferventes no nosso íntimo, mas ele fala em todos os momentos. Você vai estar vestido dessa armadura por meio da oração, ter um espírito de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, estando atento em todos os momentos. Está numa reunião, foi tentado, ora ali, não precisa fechar o olho, orar, faz que nem Neemias, ora, Senhor, me capacita, eu preciso do teu espírito. Estou lá numa discussão com um familiar, Senhor, me capacita.
e outros momentos orando também na nossa devocional, em família, em grupo, na igreja, né? E ele vai falar aqui, né, ó, orem no Espírito com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Também na pregação do Nicodemos ele fala isso. Gente, somos um exército. Se o meu amigo do lado aqui cair, nós perdemos um combatente. Não é mais difícil ganhar a guerra? Então eu preciso proteger ele também. Então eu preciso orar por ele. Nós temos que parar com essa mania de orar só por nós e orar também por todo o corpo de Cristo. Porque todos nós estamos nesse combate, nessa guerra mundial. E nós temos que orar, perseverar, se manter firmes, participar nesse contexto de oração para que a gente, como um corpo, a gente como um exército unido, possa vencer, possa estar cada vez mais firme e possa caminhar para a glória de Deus. Então o método da gente vestir essa armadura é por meio da oração e a gente deve ter isso sempre em mente. Aí no 19, Paulo fala exatamente isso. E olha, gente, a gente está falando de Paulo. Olha o que Paulo pede, orem também por mim. Paulo primeiro já apresenta, por melhor que seja a pessoa, ela precisa de oração, pastores precisam de oração, mestres precisam de oração, diáconos, presbíteros, missionários, todos precisam de oração, até as pessoas mais elevadas que a gente acha, não, aquele lá não precisa, né? Aquele cara está tão elevado espiritualmente que ele precisa. Paulo era alguém extremamente elevado. E gente, se ele fala aqui, me dê coragem, você acha que ele estava... Por que ele estava pedindo para orar para ele, para ter coragem? Você acha que em dado momento aqui ele não estava fraquejando também? Senão ele não teria pedido para orar por coragem. Então mostra para a gente que há necessidade de se orar por todos no corpo, indiferente da posição que esteja. Me arrisco dizer que até quem está numa posição maior, a gente deve orar mais, porque a responsabilidade daquela pessoa é maior ainda. E Paulo fala. Agora o maravilhoso é isso, né? Paulo preso, ele podia orar para pedir, gente, orem para Deus para ele me livrar dessa cadeia. Primeiro ele fala, não, olha, eu sou embaixador aqui em cadeias. Eu estou aqui porque eu sou embaixador em cadeias. E orem para mim para que eu permaneça firme em Cristo e para que eu fale com coragem para as pessoas que estão aqui, que eu estou tendo contato. Olha o que é uma pessoa que está atenta a cada situação que está vivendo, em vez de ficar ali, estou preso. E penso que ele escreveu para esses irmãos para encorajá-los nesse sentido, né? Falar, eu estou preso, mas eu estou cumprindo a obra. É o plano de Deus para mim estar aqui. Então ele pede, orem, em vez de vocês ficarem me achando coitadinho, não, orem por mim para eu ter mais coragem, para que as pessoas que forem apresentadas para mim aqui, eu fale do Evangelho, eu pregue a palavra de Deus, eu cumpro o propósito para que ele me foi chamado. Que oração maravilhosa, né, gente? Ele podia orar, ele podia pedir qualquer coisa diferente, mas não, olha o que ele pede. Basicamente é o seguinte, orem para que o tempo meu aqui na prisão seja proveitoso. Seja para a glória de Deus na propagação do Evangelho, ao qual eu sou o embaixador aqui na cadeia. Que lindo, né? Então, a necessidade que nós temos de orar por todos, isso é importantíssimo. Então, nós vamos orar por nós na vestimenta e vestimenta dos outros também, né? Para que eles também sejam firmes e eles também caminhem na palavra do Evangelho. E por isso ele manda aqui nas saudações finais, ele envia Tíquico, que provavelmente foi para ele para ver como ele estava, porque, e até a igreja de Éfeso, mas as outras também deveriam estar preocupados com ele, né? Porque afinal de contas, ele era o pai daquela igreja, pai espiritual de muitos ali, estava preso. E o que eles deviam estar imaginando? Nossa, Paulo está sofrendo, Paulo não está, e ele manda Tíquico, vai lá e exorte eles. Diga para eles o que eu estou fazendo aqui, que tudo isso faz parte do plano de Deus. O Evangelho está avançando, o Evangelho está vencendo. Não é uma derrota eu estar aqui preso. Pelo contrário, está no propósito de Deus e fiquem firmes, porque eu estou aqui como um embaixador do Evangelho, para pregar a palavra de Deus em Roma, para pegar a palavra de Deus para o imperador. Ele tinha pregado lá para o governador, para Herodes, para Agripa, agora acho que é Agripa, eu não lembro, mas ele pregou. Paulo, em todo momento que ele era colocado em julgamento, ele não partia na defesa dele, pelo contrário, ele aproveitava para falar a palavra de Deus, ele aproveitava para pregar o Evangelho. Aqui ele está falando, estou preso, eu quero pregar o Evangelho, eu sou embaixador do Evangelho, não estou preocupado com a minha defesa não, estou preocupado com o Evangelho. Então, ele fala, fiquem firmes, se encorajem. Às vezes a gente precisa, gente,
está se encorajando, porque a gente acha que às vezes algumas derrotas vêm e a gente se desanima e fala, não, Deus não está. Está sim. A gente vive numa guerra contra os príncipes desse mundo e coisas ruins vão acontecer, mas às vezes são um propósito de Deus para que o evangelho avance em alguns lugares. Aqui, por exemplo, Paulo devia estar sendo usado por Deus para alcançar pessoas em Roma na cadeia, né? Onde ele estava preso. Então nós temos que ter isso, né, em fé. E por fim ele termina então a carta, né, dizendo: paz seja com os irmãos e amor com a fé da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então desejando paz para eles, um amor com fé, né, que Deus os capacite nesse amor que vem do próprio Deus. E que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível, né? Um amor incorruptível é até difícil a gente descrever, mas é aquele amor que não se corrompe por nada, que não se desvia, um amor pleno, um amor do próprio Cristo. E como é que eu vou poder compartilhar desse amor do próprio Cristo? Só se eu conhecer o amor desse próprio Cristo. Ele já nos deu, mas às vezes a gente bloqueia isso, e nós devemos conhecer isso todos os dias, reconhecer o que ele tem feito por nós, né? E essa carta nos deixa essa lição, né, do amor de Deus. Os 3 primeiros capítulos é maravilhoso a gente perceber a grandeza da riqueza da obra de Deus na nossa vida, o amor que ele despeja por nós. Eu falei de Romanos 8, toda vez que eu leio Romanos 8 me dá uma emoção no coração, porque ali descreve quem nos separará do amor de Cristo. Pode ser alto, pode ser baixo, pode dizer, não tem, eu posso estar no vale, no monte, em qualquer lugar. O amor de Cristo já nos foi derramado, né? E é isso que nós vimos no começo, e por isso agora nós somos capacitados a viver em comunhão, a entender os deveres que nós temos com o nosso próximo e principalmente a vencer esta batalha, a cada dia ser vencedor nessa batalha que ela acontece nas regiões celestiais. E, gente, não percam isso de mente. Às vezes a gente fica com dificuldade de entender que existe uma outra região. E existe. A palavra de Deus está nos dizendo. Uma região que as pessoas, que as pessoas são influenciadas por ela, né? É a partir das regiões celestiais que muita coisa acontece aqui na Terra. Que Satanás rege os seus filhos. Mas também que Deus rege os seus. E que a gente possa crescer na graça, no amor, na paz de Deus nessa direção. Gente, chegamos no fim desse precioso livro. Mais uma vez o desejo é que vocês tenham aproveitado, que vocês possam, por meio do que a gente estudou aqui, crescer em graça, em paz, em sabedoria. Que Deus nos abençoe, transforme esses ensinamentos em vida prática. E vamos para o próximo. Vencemos mais uma etapa, mais um livro. Parabéns para vocês aí que viram todas essas passagens, que a gente possa, né, no ano que vem aí usufruir, né, de um novo livro, de mais alguns livros, né? Eu acho que vai ter mais de um livro ano que vem, e continuarmos essa caminhada. Gostaria de aproveitar esse momento e desejar um Feliz Natal para todos vocês, que vocês tenham muita saúde, muita paz, muita alegria, louvem a Deus por essa data representativa do nascimento dele, nascimento de quando ele veio para nós, quando ele veio viver conosco, né? Ele vai ter a obra de justificação em nosso favor, mas ele veio, ele desceu, ele habitou, ele tabernaculou aqui conosco. E é importante a gente sempre louvar a Deus por isso, porque hoje nós temos, por meio da pessoa de Cristo, o exemplo, aquele que nós podemos olhar e seguir, o Deus encarnado, né? Então que a gente possa ter um Natal maravilhoso, o Ano Novo também com muita saúde, muita paz, que 2022 seja um ano de muitas realizações para todos nós, que a gente possa caminhar em direção a Cristo mais uma vez, que todo o amor que Ele tem derramado por nós a gente possa também compartilhar com o nosso próximo, que a gente creia cada vez mais, viva cada vez mais fortalecido então pela sua presença, no seu poder e como vimos hoje, né, na armadura do Espírito Santo, na armadura de Deus por meio do Espírito Santo, que 2022 seja cheio de tudo isso na nossa vida. Como eu disse semana passada, os próximos 2 finais de semana, que vai ser exatamente o Natal e o Ano Novo, então a gente vai dar uma pausa,
Mas aí no primeiro final de semana, depois do Ano Novo, a gente volta então com um novo livro. Amém? Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu vou orar terminando então e no ano que vem a gente se encontra novamente. Papai, muito obrigado por mais um ano que o Senhor nos permite viver, por mais esse encontro, por mais esse livro que o Senhor nos capacitou a estudar. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na história e feito por nós. O Senhor tem nos abençoado grandemente e nós somos muito gratos por isso. Nós gostaríamos aqui de declarar o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor Jesus, que se fez carne, desceu, habitou entre nós, e nós temos a oportunidade na semana que vem de comemorar, mesmo que de uma data representativa, o teu nascimento. Nós louvamos ao Senhor por isso, agradecemos o Senhor, e o Senhor hoje reina sobre nós porque um dia o Senhor veio e habitou entre nós. Muito obrigado, que seja um dia especial para todos nós, lembrando do Senhor e trazendo em mente tudo que o Senhor tem feito. Também que nesse ano de 2022, aliás, te agradecemos pelo ano de 2021, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, e também agradecemos por mais um ano que o Senhor nos acresce, que a gente possa viver para a paz, na alegria e no amor do seu Santo Espírito. Nós consagramos a nossa vida, consagramos o nosso ano ao Senhor e que cada dia mais a gente possa viver essa verdade. Pedimos também que no ano que vem possamos estar presentes, que o Senhor nos dirija a um novo estudo, para que o teu nome seja glorificado e que o nosso coração seja cada vez mais transformado pela tua verdade. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente. Obrigado. Até o ano que vem. Forte abraço a todos.